Salmo 116. A verdade é que eu quase compliquei a vida do pastor Arlindo hoje à noite aqui, porque eu mandei fazer um banner e eu pedi para o pessoal colocar o banner lá dentro, ali naquele lugar onde ele está. E aí o pessoal pensou que fazia parte do stand dele, né? E como não é muito do nosso costume e estilo, alguns ficaram meio assustados se ia fazer parte da posição dele aqui hoje à noite, né? Mas na verdade fui eu que pedi para o Cleibe fazer. Até foi depois da escola dominical, eu estava indo para casa, eu liguei para o Cleibe e falei: Cleibe, você pode fazer um banner para mim? E aí o Cleibe prontamente fez o banner. E aí eu pedi para colocar ali. Na verdade, eu devia ter colocado uma câmera secreta ali, né? Para filmar a reação dos irmãos quando chegaram, né? A fisionomia de vários de vocês quando olharam aquele. E eu acho que não foi tão impactante quanto eu gostaria, justamente porque tinha a apresentação do pastor Arlindo e o pessoal pensou que era ligado com o stand dele, né? Então, se não fosse o dia dele aqui, acho que ia ser mais complicado para vocês olharem aquilo ali. Então, eu estava falando que eu quase compliquei a vida do pastor, né? Porque eles pensaram que aquele banner fazia parte da sua apresentação, né? E, na verdade, faz parte da minha. Aí vocês vão entender, depois, no meio do nosso tempo aqui, o que significa aquele banner lá, né? Eu acho que o pessoal do passado, que já está aqui depois dos 30 anos, né? Eu acho que eles tiveram aquela reação. Finalmente chegou o dia que o pastor se revelou. Você está rindo, né, Marquinhos? Mas foi você que pensou aquilo lá, viu? Você, a Vivian, a esposa do pastor Fábio, ela olhou com cara feia para aquele banner lá e ela falou assim: ah, então era isso que demorou 30 anos para o pastor fazer aqui. Ah, pois é, então ele está começando a botar unha para fora, manguinha para fora. É isso que ele vai fazer então agora, né? Eu não perdi o juízo ainda não, irmão. Salmo 116. Vamos ler. Pastor Fábio fez a propaganda do Salmo hoje. Eu espero que você tenha tido tempo de ler o Salmo em casa. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo ao Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Eu vou mencionar para vocês algumas interpretações que alguns teólogos estudiosos têm feito a respeito deste salmo. E gente boa, sérios com Deus. Eu, depois de ter me aprofundado no Salmo 116, irmãos, e por causa do meu testemunho pessoal, que eu vou entremear aqui, eu acredito que, se você entender, se Deus me der a graça de transmitir para você o conteúdo desse salmo, você vai descobrir que é um dos salmos mais preciosos e importantes para a vida cristã em todo o saltério. Em todo o saltério. Não é um salmo famoso, como o Salmo 23, Salmo 139, o Salmo 1 e Salmo 119.
mesmo o Salmo 150, que fala a respeito do louvor, e tantos outros que nós temos passado por aqui. Ele é de caráter particular, pessoal, em vez de ser público ou coletivo. Alguns teólogos entendem que ele foi escrito depois do cativeiro babilônico, sem nenhuma comprovação. É um salmo composto ele foi composto para uma perigosa doença, um estado de doença, de enfermidade muito acentuada, ou alguma aflição profunda que punha a vida do salmista em risco, por causa dos versículos 3, 8, 9 e 15. O salmo expressa o louvor e o serviço a Deus pelo fato do autor ter sido livrado da morte iminente. Aí tem um autor famoso, que ele fez um comentário da Bíblia inteira, muito conhecido no meio teológico, muito citado por outros teólogos devido ao seu gabarito, e ele divide o salmo assim: a expressão do amor e gratidão em face das misericórdias de Deus e com um propósito de servi-lo enquanto sua vida durar, versos 1 e 2. Uma descrição do senso de sofrimentos, como se os sofrimentos do inferno tomassem conta dele, versos 3 e 4. Uma descrição das misericórdias e bondades de Deus, quando interferiu em resposta à sua oração e livramento, versos de 5 a 11. E uma declaração solene do seu propósito de louvor a Deus por todas as suas misericórdias, versos 12 a 19. E o nome dele é Barnes. Um outro autor, ele resume todo o salmo dizendo que morte e livramento são os temas do Salmo 116. Então, estas são algumas interpretações de alguns escritores, teólogos, sobre a aplicação e a interpretação do Salmo 116. Porém, nós temos alguns detalhes que necessitam ser analisados no Salmo e responder. Então nós precisamos analisar esses detalhes e precisamos de respostas que não se encaixam se nós partirmos daquelas conclusões que você não lembra mais, que eu li. Correto? Então, o Salmo 116 tem sido considerado um salmo escrito por um salmista que tinha tido uma doença grave, estava ao ponto de morrer. Ele orou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração e ele foi curado da sua enfermidade. Ok? E então ele responde ao Senhor em agradecimento, reconhecimento da sua misericórdia, e ele então faz votos ao Senhor que ele vai cumprir por causa da fidelidade do Senhor enquanto ele viver. Ok? Então, primeira questão que nós temos que considerar: seria mesmo uma doença física que o levaria à morte? O teor do Salmo. Irmãos, se você olhar comigo aqui, e se você não fosse induzido por isso, eu não acredito que você entenderia que esse homem aqui tinha tido uma doença e ele tinha quase morrido da sua doença. E se isto é fato, de que ele estava doente, uma doença para morrer, e então ele orou ao Senhor, o Senhor respondeu a sua oração, e ele foi curado da sua doença, e então ele cantou este salmo e fez todos esses votos ao Senhor. Se isto é fato, o salmo se tornaria e seria de total aplicabilidade e exclusivo ao salmista ou alguém que tenha passado por uma experiência semelhante. Nós acabamos de ouvir do pastor Arlindo de que o presidente da missão, ao fazer uma cirurgia, então ele ficou em coma durante algum tempo. Desenganado, mas o Senhor agiu de misericórdia. Muito embora, provavelmente em coma, ele não tinha como clamar ao Senhor, porque ele estava em coma. Então, teria que ser ainda uma doença que ele falaria, tipo a de Jó, quem sabe,
em que ele pudesse expressar, ou mesmo a questão de Ezequias, quando o Senhor disse, você arruma a sua casa, porque você vai morrer. Ele foi acometido de uma doença, e então ele virou para o canto da parede lá, ele chorou, e ele pediu para o Senhor, Senhor, eu tenho sido boa gente, o Senhor sabe que eu tenho caprichado como rei, eu não tenho sido como outros reis do passado, e eu sou muito novo, 59 anos, eu estou na flor da idade, então vamos dar uma negociada aí. E aí o Senhor mandou o profeta lá e falou, fala para ele o seguinte, eu vou dar 15 anos para ele. Mais 15 anos para ele. Se você conhece bem a história, né? Melhor que ele tivesse morrido quando tinha que ter morrido do que ter ficado mais 15 anos vivo. Porque quando ele ficou 15 anos vivo, ele fez uma lambança, né? E entregou Israel na mão dos babilônios. E revelou ainda um coração complicado, porque quando o salmista disse para ele que ia acontecer, mas ia ser no dia do filho dele, ele ficou contente que não ia ser nos seus dias. Ia ser no dia do filho dele. É o nosso coração. Então, para você não se perder, se realmente o teor do Salmo tivesse sido, ou seja, uma enfermidade para a morte, em que alguém tenha orado, ou que ele orou e o Senhor o curou, então este Salmo só pode ser aplicado para pessoas nessa circunstância. Agora, a Escritura, os princípios da palavra, são de aplicabilidade universal, ou ela é universal. Aliás, quando a gente ensina no seminário a matéria de exegese e homilética, a gente ensina de que as verdades pronunciadas, elas só são bíblicas se elas forem verdades e universais. Elas não podem ser verdades particulares. Você pode ler a palavra e aplicar ao seu coração a palavra de Deus, mas quando nós estamos pregando, nós estamos pregando uma verdade, seja uma verdade universal. Eu não poderia pregar esse salmo para você, porque nós não temos aqui alguém que tenha talvez um ou outro, mas seria muito pouco para um ambiente tão grande quanto esse, e mesmo em termos de mundo, né? De certa forma, uma grande porcentagem do povo de Deus tem se enveredado por esse caminho e buscado cura física. Essa é a razão daquela placa lá. Por isso que assusta você. Porque aquela placa ali, aquele sinal ali, tem sido colocado hoje em muitas igrejas. Em dias especiais, de cultos especiais, que são cultos de libertação, supostos cultos de libertação. E o povo que vai lá, eles vão o quê? Doentes, muitos deles com doenças graves, e eles vão à expectativa de que eles possam ser curados. E assim essas igrejas têm proliferado e eles têm vivido dessa questão. Agora, só lembrando os irmãos aqui, né? Esta igreja acredita que o Senhor cura. Nós nunca deixamos de acreditar nisso. E temos exemplos aqui dentro da ação direta e soberana do Senhor. O pastor acabou de testemunhar também do seu filho mais novo, né? Eu não vou contar porque está no CD, a história da Karina, a história da Pamela, a história e você das suas histórias aí, né? Mas nós temos exemplos aqui dentro. Pedro, está aqui, né? O Pedro, como Deus agiu aqui. A segunda questão que nós temos que levantar aqui no Salmo, para que a gente possa entender, é logo na abertura quando ele diz, amo o Senhor. Porque no texto, a afirmação, amo o Senhor, está seguida de uma razão. Porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. E aí a promessa, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Será que o nosso amor pode ser condicionado assim aos feitos de Deus, mais do que a sua pessoa e caráter? Será que o salmista está dizendo isso? Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha oração. Eu amo o Senhor porque eu estava à beira da morte e o Senhor me recuperou quando eu orei e agora eu estou vivo e eu vou servir o Senhor o resto da vida. O apóstolo Paulo orou e o Senhor não o curou. Se é que ele tinha uma doença, como eu particularmente creio que ele tinha, ou qualquer que seja o espinho na carne, a resposta era não. E quando ele deu um conselho para Timóteo, né, se você ler lá no texto, ele mandando a cartinha para Timóteo, ele falou, Timóteo, não esquece de tomar um pouco de vinho todo dia, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Está escrito lá. E Paulo tinha o dom de curar. E Paulo não curou Timóteo. Timóteo tinha que tomar um vinhozinho todo dia para poder ficar com o seu estômago no capricho ali, porque não ia curar. E daí? Você está vendo onde a igreja está hoje? O que é libertação? Libertar do quê? Agora, hoje pode ser uma noite especial para você e para toda a nossa igreja. Por isso eu mandei fazer aquela placa lá. Porque ao mesmo tempo que assusta você, e ela não vai ficar mais lá, viu? Ela não vai voltar mais para lá, não. É só hoje à noite. Não se preocupe, não. Viu? O pessoal fica tranquilo, fica frio aí. Mas aquilo ali
Eu não mandei fazer de brincadeira. Eu não mandei fazer de brincadeira aquela placa. Porque há libertação aqui na igreja e não tem havido outras libertações porque você está ainda também condicionado ao que está lá fora, mesmo que você não acredite. E como nós não temos essa prática e também você também não tem esse problema, você não se preocupa com a libertação do Senhor. Agora nós precisamos entender o Salmo 116 para você entender o que é a libertação. Então eu vou dividir o Salmo para você, para depois a gente caminhar nele. O Salmo 116 está dividido assim. Primeiro, o efeito último no coração do crente pelo relacionamento com o Senhor. Versos 1 e 2. Que na verdade é o nosso último ponto. Porque quando ele diz, amo o Senhor, e ele narra o Salmo 1 e 2, os versículos 1 e 2, é a conclusão do seu Salmo. Está entendendo? Não é a abertura do Salmo, é a conclusão do Salmo, que de tão importante que foi o que ele passou com o Senhor, ele abre o Salmo com a sua conclusão. Amo o Senhor. E quando ele diz, porque ele ouve a minha voz, porque quando o Senhor ouviu a voz dele, aquilo foi marcante para ele. Então ele não está dizendo que ele ama o Senhor só por causa disso, mas a experiência que ele passou. É a experiência que o levou a citar isso na abertura, e eu ainda vou voltar lá. Segundo, as características da doença referida no Salmo. E essa segunda parte, ela não é um bloco. Ela está composta pelo versículo 3, versículo 6b, versículo 8, versículo 10b e o versículo 11. As características da doença referida no Salmo. Terceiro, o efeito do pecado na vida do crente e a intervenção do Senhor. Versos 3 a 11. O efeito do pecado na vida do crente e a intervenção do Senhor. Versos 3 a 11. Quarto, o efeito da libertação que só o Senhor pode dar. O efeito da libertação que só o Senhor pode dar. Versos 12 a 19. E quinto, a preciosidade da morte do crente. Verso 15. Então, o Salmo 116, nesse aspecto, ele se torna um salmo singular em relação a todo o saltério. Por quê? Porque a divisão dele não é uma divisão em estrofes, como a gente está acostumado. O salmista passou por uma experiência que quando ele abre o seu coração para cantar ao Senhor, ele compõe um cântico que ele é estrutural, em parte, mas ele é mesclado com os efeitos e o reconhecimento do Senhor na vida dele. Então, se você percebeu, né? A abertura, na verdade, é a conclusão. Então, o Salmo começa mesmo com as características da doença que está referida no Salmo. Vamos começar aqui, então? Você entendeu quando eu estou dizendo de que nós não temos essa experiência de alguém com uma doença mortal e ele ora ao Senhor e o Senhor responde a oração? É um espectro muito pequeno para que o Salmo fosse com esse conteúdo, ok? Olha as características da doença dele. Versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Versículo 6b. Achava-me prostrado, e ele me salvou. Verso 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Versículo 10b. Estive sobremodo aflito. E versículo 11. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Agora, esses são os textos que mencionam a doença dele. Você consegue encontrar aqui algum indício forte de que ele estava doente fisicamente? Irmãos, o Salmo é tão importante e tão profundo, porque a descrição que o salmista está colocando aqui não é de uma doença física. Ela é uma doença advinda de alguém que está vivendo por algum tempo fora dos padrões do Senhor que ele estabeleceu na sua palavra, e ele entra num processo emocional de angústia, tristeza, e a sensação que ele tem é como se ele estivesse nas portas do inferno.
Nenhuma doença física pode trazer isso para o Filho de Deus. Porque se ele é Filho de Deus, e ele ficar doente fisicamente, e ele souber que ele vai morrer por causa dessa doença, ele não vê as portas do inferno, ele vê a porta do céu. Porque ele pertence ao Senhor. Por mais medo que ele possa ter da morte. E quando eu estou falando aqui, alguns estão procurando tábua para bater aí, vocês não estão achando. Porque as cadeiras são de plástico. Né? Então, hoje está meio difícil o negócio aqui. Eu estou falando de morte aqui, hoje vai ser só sobre morte aqui, né? Veja, alguém que está doente e está sem esperança de continuar vivo, e ele é salvo no Senhor, para onde ele vai? Então, como é que ele vê a porta do inferno? Como é que ele sente? Como é que ele sente que ele está lá perto do inferno? Por isso que o versículo 15 está destacado, porque o versículo 15, quando você estiver lendo aí de novo, ou na sua casa, parece que o salmista estava totalmente avoado, como diz o outro, e ele jogou um versículo aí, preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus filhos. Ora, se ele estava doente para morrer, e a morte dos seus filhos é preciosa para o Senhor, então por que ele orou para o Senhor livrar da morte, e por que o Senhor respondeu? Agora, eu quero que você preste atenção, porque há muitos de vocês aqui, não poucos, muitos de vocês, que têm vivido essa situação. Porque a doença física não leva o crente próximo do inferno, mas a doença emocional leva. A angústia, irmãos, se você já teve angústia, eu estou falando uma angustiazinha, sabe, angústia. Ele disse aqui, eu vou repetir para você, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim e caí em tribulação e tristeza. Sabe o que é isso aqui? Depressão. Se alguém está aqui e já teve depressão, você entende perfeitamente o que ele está falando aqui. Perfeitamente. No versículo 6, achava-me prostrado. Sabe o que é estar prostrado? 1979, quando eu fiquei doente, a primeira vez, e naquela época ninguém sabia nada. Em termos de medicina, pessoal, aqui no Brasil o negócio era complicado nessa situação. E eu acordava mais ou menos 5 horas da madrugada e o peito parecia que ele ia explodir. Era um negócio horroroso, aquele negócio da angústia. Angústia no peito, na mente, a mente não parava. Estávamos com problemas na empresa, eu tinha que ir trabalhar, e eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu levantava, tomava banho, me arrumava, eu ia arrastado para o trabalho, chegava lá no trabalho, prostrado, mas eu tinha que trabalhar, aí começava a me relacionar com os meus colegas lá, dava uma melhoradinha, ficava bem, eu não tinha vontade de comer, aí eu ia almoçar de qualquer jeito, forçado, empurrado, cada garfada que dava lá, eu dava 253 mastigadas. O pessoal pensa que, fala assim que você tem que mastigar 30 vezes para poder você não engordar. O pessoal mastigava 250 vezes, porque o negócio não descia, e tem que mastigar, e não desce, você mastiga e não desce. Eu voltava, quando eu terminava o expediente, eu pegava meu carro, eu voltava, e eu entrava em casa, eu ia para o sofá. E aí eu deitava. E eu falava para minha mãe, estou no prego. Aí os meus colegas da igreja na época me colocaram a período de preguinho, porque eu vivia no prego. E eu tinha que me levantar e ir para a universidade, eu tinha que atravessar a cidade de São Paulo, porque a universidade era na Moca, e eu morava no Butantã. E eu atravessava aquela cidade, só Deus sabe como eu atravessava. A gente ia de carro, revezávamos o carro, e no dia que era o meu dia, não tinha jeito, eu tinha que ir pegar a galera e ir. No dia que era o dia deles, eu já dava uns astrais neles e falava o seguinte, ó, eu volto com vocês, mas aí eu vou por minha conta. Aí eu pegava o ônibus, e eu entrava no ônibus, e eu ia até o centro de São Paulo no ônibus, lá do onde eu morava, que eram uns 40 minutos. Aí eu pegava o metrô, e eu ia lá para Santana no metrô, depois eu ia para o Jabaquara no metrô, depois eu voltava para Parque Dom Pedro, descia ali e ia para a Moca para assistir. Eu ficava umas 2h30 dentro do ônibus do metrô, pensando, a cabeça voando, e aquele jeito, pessoal, é a angústia da porta do inferno. Você vai no médico, o médico fala, olha, sei lá o que você tem, ninguém sabe o que você tem. Ele me deu uma medicação, que o sintoma que eu tinha, que eu parecia o Hulk. Eu tomava o remédio, depois de mais ou menos uns 3 minutos, começava a dar um negócio no corpo por dentro aqui, e eu começava a ficar como se fosse arrepiado, mas arrepiava por dentro. E aquilo aí, parecia que eu estava ficando verde. Eu só não tinha a força do Hulk, mas aquilo precisava pegar, o nome do remédio era Gabax, até eu nunca vou esquecer o nome do xarope lá, era o xarope mesmo. Pessoal, feia a coisa. Isso aqui.
Eu sei exatamente aquilo que o salmista está escrevendo aqui. Exatinho. E se você já passou por uma situação dessa, exatinho. Agora, eu tenho confortado o pessoal que tem tido esse tipo de problema, de que nós somos agraciados por Deus, por termos essa tendência, porque a gente não consegue permanecer longe do Senhor. Por isso que ele disse aqui, o resto da minha vida fica perto do Senhor. Porque se você fica longe do Senhor, aquele sintoma volta. Irmãos, aquele sintoma eu não quero para o pior inimigo se eu tivesse. Você está escutando? Então, o Salmo 116 diz respeito a todos nós. Porque ele não está falando de uma doença física que ele vai morrer. Ele está dizendo de um estilo de vida, um padrão pecaminoso de vida que você vive, que nós podemos viver longe do Senhor. E por isso, nós vamos ter esses sintomas aqui, de angústia. Só que você dribla isso aqui. Porque se você não tiver uma tendência à depressão, você vai conviver com a tristeza. Mas tem um punhado de crente triste. Aqui dentro, você chega com a cara amarrada. Você entra por aquela porta lá, você amarrou um burro e você entrou. Essa é a razão. O seu cônjuge convive com você. Seus filhos sabem como que é. Porque você é carrancudo, porque você é carrancuda, porque nós temos problemas e a gente acha que isso aqui é uma coisa simples. As características das doenças, da doença que está referida aqui no Salmo. Eu vou dar uma dica para você. Ó. Olha a lista. Doenças advindas de um estilo de vida pecaminoso. Problemas cardíacos, colites, dores de cabeça, pressão alta, cãibra, espasmos, úlcera, gastrite, insônia, problemas estomacais, artrite, doenças dos rins, hipertensão, doenças venéreas, diabetes e morte. Alguém ficou fora aqui? Tá vendo? Vocês estão rindo, né? Aí você está pensando que é uma doença grave que você tem, que o salmista tem, e você fala, isso aqui não é comigo, né? Porque eu não estou com doença grave, nenhuma. Eu acho que eu não incluí todo mundo ainda, então vamos começar. Ódio, 1 João 3,15. Rebelião, 1 Samuel 15, 23. Ressentimentos e amargura, Efésios 4, 31. Egoísmo, Filipenses 2, 3 e 4. Ciúmes e inveja, Gálatas 5. Orgulho, Provérbios 16. Ira, Provérbios 16, 32. Ansiedade, Filipenses capítulo 4. Medo, 1 João 4, 18. Lascívia, Mateus 5, 28. Dúvida, Tiago 1, de 6 a 8. Engano, Provérbios 12 a 20. Falta mais alguém ainda? Mentira, hostilidade, contendas, preocupação, impaciência, traição, calúnia, insensibilidade, intolerância, murmuração, jactância, fornicação, adultério, assassinato e homossexualismo. Está faltando alguém? Está faltando alguém. Problemas que necessitam das soluções de Deus. Adultério, por ordem alfabética essa aqui, ó. Adultério, alcoolismo, amargura, anorexia, arrogância, autopiedade, bulimia, ciúmes, comunicação deficiente ou maldosa, culpa, depressão, desentendimentos, dificuldades entre pais e filhos, espírito não perdoador, explosões de ira, falta de disciplina, em áreas específicas, fornicação, frustração, ganância, glutonaria, homossexualismo, impaciência, lascívia, medo, mentira, orgulho, preocupação, preguiça. Faltava esse, alguém está aqui. Preguiça, problemas financeiros, faltava também esse. Problemas conjugais, procrastinação, rebelião, roubo, sofrimento, solidão e vícios. De A a V. Só não teve os Z de zabumba aqui. Você está entendendo? A doença física que você vai morrer, momentaneamente, ela pode até trazer angústia para você. Aí você vai para o Senhor, trata o coração, porque normalmente tem pendência, a angústia vai embora. E só fica a expectativa de encontrar com o Senhor. Eu sei que vocês não querem ir hoje. Tudo bem, não tem problema. Você pode ir outro dia. Não tem problema. Mas deveria ser assim. O salmista estava vivendo um padrão de vida não baseado na palavra do Senhor. E ele entrou num processo com tudo isso aqui ou parte disso aqui. Isso aqui, pessoal, é muito mais sério e muito mais profundo do que uma doença física para a morte. Porque eu vou dizer para você, eu digo para você, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas todas as vezes que eu estive nesse estado aqui. Agora, você tem recorrido ao Senhor quando você tem explosão de ira,
Ou você tem sido conformado porque você é assim? A amargura que está no seu coração, ela domina você. Agora você viu que eu falei de ressentimento, intolerância. São coisas tão pequenas e desprezíveis que elas ficam acumuladas no seu coração. E você tem vivido, desculpa a expressão, irmão, um lixo de vida espiritual. Essa é a verdade. A maior parte de vocês, ou de nós, se eu posso me incluir, não vai ter uma doença grave e vai morrer de uma doença grave. Tem muitas formas de morrer, de glorificar o Senhor com a morte. Agora, isso aqui é de aplicação geral. Você pode dizer hoje à noite, eu estou feliz com Jesus. Você pode dizer que você entrou por aquela porta e você está radiante, você está alegre, você está exuberante, você não se cabe de alegria. Então, se você não entrou por aquela porta, aquela placa é uma advertência para você. Hoje pode ser um culto de libertação para você. E a libertação não é do demônio, a libertação não é essa libertação não. O demônio não está nem aí não, pessoal, não é demônio não. Isso aqui é a sua personalidade, que você caminha com ela desde que você se entende por gente. E você não tem feito nada para se apartar dela. Você está entendendo? É sério. Se você não entrou aqui essa noite, porque o fruto do Espírito é alegria. E não é alegria do sorriso 32. E você chega aqui e você fala, bom, eu não posso ir como eu estou. Se eu for como eu estou, vai complicar, porque o pessoal vai começar a perguntar para mim o que eu tenho. E como eu não estou afim de responder o que eu tenho, você se prepara lá no estacionamento. E você vem, dá aquela respirada funda, e você vem e... Boa noite, vem, entendeu? E o seu coração está apertado. Você está preocupado, você está preocupada. Algo tem tirado a sua paz. Você não tem conseguido dormir. Você está tomando remédio. Agora, presta atenção, né? Quem já tem sido tratado por mim aqui, eu mesmo encaminho você para ir no médico tomar remédio. Agora, alguns de vocês aqui estão tomando remédio como se fosse solução para o seu problema. Você está tomando remédio porque o remédio faz você ficar bem, então você acha que está curado. Isso não é cura, isso é moleta. Isso é moleta. Você não quer tratar o que tem que tratar. Você não quer tratar o estilo de vida pecaminoso que você tem vivido. Desse tipo básico. Intolerância. Já ficou perto de alguém intolerante? Tem aquele quadro humorístico, né? O tolerância zero. Tem crente que é tolerância 1. Irmãos, o salmo é precioso. Porque o salmista está dizendo assim, laços de morte me cercaram, angústia do inferno, então apoderaram de mim. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Irmãos, a cabeça da gente fica confusa quando a gente está mal. Se você tivesse essa tendência de ter ansiedade nesse nível, ou depressão, eu não estou falando sintomas depressivos. A amargura toma conta, tem dia que você acorda e você não quer levantar. Então eu vou dar para você o bizu, vou dar para você a solução. Ele disse, então, versículo 4, invoquei o nome do Senhor. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Você sabe que é você estar na lona, você está assim, arrastando. E aí você vai para o Senhor e fala, Senhor, esquadrinha meu coração, o que está pegando? Está pegando alguma coisa com o Senhor. Me livra desse negócio aqui, porque o negócio é com o Senhor. Você precisa ter essa experiência, de o Senhor colocar na sua mente aquilo que está na presença dEle. E quando você trata com o Senhor, você vai descobrir o que o salmista disse aqui. Eu invoquei o nome do Senhor e Ele ouviu a minha voz. E Ele me tirou daquela situação. E Ele me deu ânimo. Eu recobrei o ânimo. Então, quando você experimenta isso, você fala, Senhor, eu vou te servir enquanto eu viver. Aí você entende o salmo. Isso não é uma doença física que leva o crente a pedir para não morrer. A sensação, quando você abriga no coração estas coisas aqui, irmãos, é como as portas do inferno. Porque é o máximo que você vai chegar lá. Pertinho só perto. Encare com seriedade isso aqui. Se você não está hoje à noite regozijando-se no Senhor, você está como salmista. E você está sofrendo à toa. Porque é só você clamar ao Senhor. E o Senhor vai lhe mostrar o que é. Agora, aí é que você não quer. Você vai ter que trabalhar para mudar. Porque quando o Senhor mostra, não tem aquela, Senhor, mas eu sou assim desde que eu me conheço por gente. Isso é da minha personalidade. Então você vai continuar assim. Você vai continuar assim. Você tem se defendido porque você falou, mas pastor, quem é que não tem tristeza com tanta coisa que acontece no mundo?
Como é que a gente não tem tristeza? Não, a gente não tem tristeza, irmãos. O pecado traz tristeza. O pecado traz tristeza. Esse é o que o salmista vai falar, versículos 3 a 11. O efeito do pecado na vida do crente. Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tristeza. Então invoquei o Senhor. Agora olha o que ele diz. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Todas essas informações aqui, elas combinam, elas encaixam perfeitamente com o pecado. Eu sinto muito com os meus colegas que escreveram aquelas coisas, eles estão equivocados e profundamente equivocados. Porque você vai descobrir um Deus compassivo quando você reconhecer o seu pecado e, movido pela graça do Senhor, você quiser abandonar o seu pecado. E você quiser viver uma vida santa diante do Senhor. Mas você está entendendo que eu estou falando de pecado? Eu não estou falando de pecado. Porque você fica nessa daí, né? Como você não está classificado naquela lista dos pecados, né? Você está na lista do pecado. Impaciência? Pastor, paciência. O senhor tem filhos? Sim, eu tive 3. Mas o senhor já passou, né? Os pequenininhos aqui, pessoal. Pastor, como que a gente pode ter paciência numa situação dessa? Então você vive a vida dando desculpas porque você tem aquela atitude. Atitude pecaminosa, de impaciência, de intolerância. Comunicação deficiente. Já viu isso aqui no casamento? A gente não consegue se comunicar direito. Comunicação é meia... 20 anos que você tem esse ponto de comunicaçãozinha básica. Pessoal, 20 anos. E você acha que o negócio é simples. E você está pensando que o negócio é uma doença física que vai matar? O câncer vai pegar para matar? Pessoal, o câncer espiritual é pior que o câncer físico. Eu vou dar de novo a aula para o pessoal aqui, a propósito do pessoal do curso, sábado que vem, 2h30, viu? Aliás, 2 horas, né? 2 horas no sábado. Ontem foi uma exceção, era de manhã. Sábado que vem, 2 horas da tarde. E eu dei, para aquela outra turma, eu dei a aula do medo e preocupação. E eu vou dar lá em Águas de Lindóia, a matéria que eu vou dar é medo e preocupação. Pessoal, medo de sapo é medo e tem que tratar, não pode ter medo de sapo. Medo de barata é pecado, tem que tratar o medo da barata também. Frustração, olha só, frustração. Você fica frustrado, e porque você está frustrado, você tem uma reação. Então, se você tiver uma combinação de 3 ou 4 aqui, a angústia está no seu coração. Ela pode não estar naquele nível de você ter que tomar remédio, mas você tem sido uma pessoa angustiada. Você vive momentos de angústia. Você vive tempos de angústia. E vocês não acreditaram quando eu disse para vocês aqui, né? Que artrite, ela é, embora uma doença diagnosticada, biblicamente ela está classificada nas doenças de fundo espiritual. Você já viu, sabe? Rim. Agora, eu tenho que avisar uma coisa, porque sempre tem um pessoal desavisado aqui. Você que tem esse tipo de problema, está tomando remédio, não para de tomar remédio não, pessoal, por favor. Pode continuar tomando seu remedinho. Mas você pode começar a fazer o exercício espiritual. Aí depois você vai no médico, e o médico é que vai dizer para você o negócio do remédio, entendeu? Eu não estou dizendo para ninguém para tomar remédio aqui. Eu estou dizendo para você praticar o princípio bíblico, e depois você volta lá no médico, e diz para o médico como é que você está, e o médico sabe o que ele tem que fazer. Úlcera. Esse é nervoso. Nervoso. Pastor, mas o senhor trabalha no seu trabalho? O senhor entendeu que é úlcera. Você está entendendo como é que você age? Ou é o trabalho, ou é a sogra. Ah, não, minha sogra está aqui, eu não posso falar da sogra hoje. Né? Hoje eu tenho que ficar quieto, não posso falar da sogra hoje, porque ela está aqui. Mas você põe culpa em todo mundo. A pressão está lá em cima. Por que a sua pressão subiu? Irmãos, eu sou agraciado de Deus, porque quando a minha pressão sobe, eu já sei. A minha pressão é um reloginho. Ela subiu, o bicho está pegando. E só tem um lugar que eu tenho que ir, para a Bíblia. E ali eu vou para a Bíblia. E aí eu vou para a Bíblia. E eu só consigo, e eu só fico tranquilo estudando a Bíblia, na Bíblia. E meus filhos vêm lá em casa. Como é que é? Viam, né, quando estava lá agora. Agora quem vê é a minha consorte. É a consorte. O dia que você reconhecer isso aqui, você perde o prazer de muitas coisas. Porque você só encontra prazer numa coisa só. Você quer resolver com o Senhor aquilo que tem trazido o estado que você está. E enquanto você não está naquele estado, nada satisfaz você. É o que está aqui no salmista. Não trate o pecado como uma coisa simples. Não fique classificando o pecado. Quando você lembra de pessoas que você tem abrigado amargura no seu coração, pessoas que têm afetado você, desde o cônjuge até vizinho, sei lá quem que é, tio, parente, ou sogra, sei lá. Orgulho.
ciúmes e inveja. Vocês estão percebendo que eu estou tratando coisas que são corriqueiras para nós? Estas coisas levaram este homem que escreveu esse livro. Olha que legal. Ninguém sabe quem foi o autor. Não precisa. Nós somos os autores disso aqui. Pode pôr nosso nome aqui. Pode pôr nosso nome. Você só não está reconhecendo. Você não está reconhecendo. Você insiste. Você continua vivendo uma vida mesquinha. Você ouve falar de que a vida cristã é boa. Você ouve falar que a vida cristã é vibrante. Mas por que não acontece com você? É por causa dessas coisinhas pequenas. Não são as coisinhas grandes. O Senhor vela pelos simples. Versículo 6. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Olha o apelo dele no versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego. Ah, irmãos, eu não consigo expressar para você isso aqui. Mas eu posso desafiar você a praticar a palavra. E você vai descobrir isso aqui. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Eu conheço um Deus generoso. Eu digo para você, eu conheço um Deus generoso. E eu estou convidando você hoje à noite para conhecer esse Deus generoso. Por isso hoje pode ser um culto de libertação para você. Talvez libertação de anos que você tem sido escravizado e escravizada. Anos. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Quantas pessoas não sabem quanto você chora? Livrar da morte a minha alma é uma sensação, irmãos, de morte iminente. Você assistiu filmes, nós temos aqui, pessoal da área médica aqui, que a pessoa chega lá com quase todos os sintomas de um ataque cardíaco. E ele está com uma crise de ansiedade. Faz o exame, não dá nada, dá um diazepam lá, um Lexotan, espera meia hora, caboclinho fica reloginho, zeradinho, pressãozinha, belezinha. Fala, caboclo, procura um médico porque você precisa resolver esse negócio aí. Os sintomas são muito semelhantes. Porque parece que você vai morrer. Você está sentindo, a morte está ali. O negócio é feio. Então, quando ele foi livre, olha o que ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Esse é o nosso desejo. Então, quando você reconhece que está vivendo um estilo de vida pecaminoso, que você está vivendo longe do Senhor, e então você vai para o Senhor, clama ao Senhor, esquadrinha o coração, Ele mostra para você, você abandona, você passa a viver nos caminhos do Senhor. Então você recebe o alívio do Senhor e você deseja andar na presença do Senhor aqui na terra dos viventes. Porque é só lá, irmãos, é só lá que há alegria. É só na presença dele. Alegria. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Então olha só a sua situação. Você crê na palavra, você crê no que Deus está dizendo, mas ainda você está em aflição. Ele tinha chegado a um ponto. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Por quê? Porque um punhado de gente vinha trazer solução para ele. Solução que não funcionava. Vivemos isso esses dias. Porque aqui nesse lugar é possível que haja pessoas que têm procurado médico, e procura terapeuta, e procura psicólogo, e procura não sei quem, e você não encontra a solução para a sua situação. Você continua vivendo a mesma situação, porque não entendeu ainda que o problema é com o Senhor. O problema é lá com o Senhor. Orgulho, irmãos, orgulho, mágoa, amargura, leva uma pessoa à esquizofrenia. E na medicina, esquizofrenia não tem cura. Não tem cura. Tem paliativo, mas não tem cura. A esquizofrenia tem cura, porque a esquizofrenia é resultado, via de regra, de culpa. O irmão tem trabalhado com o pessoal de rua, certamente lá quando vai dar o tratamento, o pessoal vai descobrir aquelas causas lá. Quantas pessoas estão naquela situação porque se sentem culpados por alguma coisa, então eles se julgam indignos de ter uma vida de conforto. Então ele vive como se fosse uma penitência eterna. E ele é tido pela sociedade como um camarada que não pensa, não raciocina, ele está totalmente aniquilado da realidade da vida. Ele cria uma vida paralela. Essa é esquizofrenia. É um tipo de esquizofrenia, onde ele decide viver o mundo dele e ninguém penetra nesse mundo. O pessoal que está no manicômio, quantos estão lá? Há pessoas que estão sendo recuperadas lá dentro, porque quando você consegue, pela graça de Deus, penetrar no coração deles e transmitir para eles a mensagem que há esperança em Jesus, há perdão em Jesus, ele é transformado e ele volta e é reintegrado à sociedade.
completamente. Não subestime, irmão, irmã, não subestime o poder do pecado. O grande medo do ser humano é a doença e a morte. Quando o medo do crente tem que ser o pecado. Eu falei outro dia para vocês, né? Vocês perceberam como nós abolimos dos nossos cânticos o pecado? A gente aboliu dos cânticos o pecado. Porque a gente não quer o pecado. Os pastores não podem pregar contra o pecado. O pastor que prega contra o pecado está com o dia contado na igreja. Porque o pessoal fala, pastor, mas o senhor tem que pregar uma coisa mais light. Todo domingo pecado. Aqui é assim, o pessoal chega aqui, tem gente que não fica, porque lá aquele lugar é complicado. O pastor só joga a gente para baixo. A gente chega lá meio, a gente chega meio e ele joga na lona. Eu saio arrastando todo domingo que eu vou lá. Então eu vou num lugar que eu fique para cima. Então vai no lugar que você fica para cima. Porque aqui é para ficar para baixo. Porque quando você estiver para baixo, aí você clama ao Senhor. E o Senhor põe você para cima. E quando Ele puser você para cima, você fala, eu vou viver na presença do Senhor todo dia. Porque Ele põe a gente para cima. Ih, já acabou minha hora. Efeito da libertação que só o Senhor pode dar. Versículo 12. Então, quando o Senhor deu libertação, que direi ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos. Versículo 16, Senhor, deveras sou teu servo. Sabe o que a gente faz? A gente serve o Senhor. Eu não sei porquê, eu acho que vocês estão começando a ficar bem incomodados com a pregação. Porque tem pastor novo aqui na igreja, né? Tem um monte de gente perguntando quando é que eu vou aposentar. Vocês estão querendo que eu aposente mesmo? Pessoal, a gratidão no coração, pelo que está escrito aqui, ó. Versículo 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto viver? Andarei na presença do Senhor. Que darei ao Senhor, isso aqui tudo, eu sei o que é. Irmãos, enquanto eu tiver juízo, sabe o que é juízo? Juízo, porque eu posso perder o juízo. Alguns pensam que eu perdi o juízo hoje à noite, alguns pensaram. Bom, já expliquei, é só hoje que a plaquinha vai estar lá, a gente vai pôr fogo nela depois, tá bom? Enquanto eu tiver juízo, eu vou trabalhar para o Senhor. O que vale a vida de alguém se não for servir ao Senhor? Diz para mim, diz para mim. Você que está aposentando, você está tendo mais tempo que você pode dedicar para o Senhor alguma coisa. Agora imagina eu, que sou aposentado a vida inteira. Até alguns acham que é de verdade que eu sou aposentado a vida inteira. Irmãos, se a minha vida de trabalho é ficar o dia inteiro exposto à palavra, eu vou me aposentar para quê? O que é aposentar disso aqui? Se eu aposentar, eu morro. Vou morrer. Então o Senhor me leva, porque ficar aqui para fazer o quê? Só para estar aqui na terra? Quando tem um céu me esperando lá, pessoal, não tem sentido. Ficar aqui é só se for para pregar, só se for para aconselhar, só se for para estar com você. Porque se eu não for para isso aqui, eu vou para o céu, que é muito melhor ficar lá no céu. Porque o Senhor tem sido bom comigo. Ele tem sido generoso. Então, eu sou teu servo. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei meus votos nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E ele explode, aleluia. Então agora você entende? Porque ele diz, amo o Senhor. Você faz isso? Ó, irmãos, como é gostoso. Todo dia eu falo para o Senhor, Senhor, eu te amo. Para você é estranho, né? Porque você acha que eu não sou muito assim. Você não tem noção do meu tempo com o Senhor. Eu falo, Senhor, eu te amo. Eu amo o Senhor. Porque só eu sei de onde Ele me tirou. E só eu sei, nos momentos que eu tive alguns angústia, de parecer que eu vou morrer. Eu falo, Senhor, tem compaixão de mim. O Senhor tem que me dizer o que é. E Ele escuta a minha oração. E meu coração se acalma. Sabe o que é? O coração se acalma. Literalmente, o corpo descansa, o corpo relaxa, o sono vem. Como o Senhor é bom. O que eu tenho que dizer para ele? Eu amo o Senhor. E finalmente, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É verdade. É preciosa. Porque é quando ele vai trazer seu filho para casa. Aí eu me lembrei, né, do passado, né? Em breve a vida vai findar. Aqui jamais eu ficarei. Eu era criança com talvez 6, 7 anos de idade. E estava lá no telhado do salão da igreja, aqueles alto-falantes, com aquelas alta fidelidade, com 78 rotações. Você lembra, né, Pepe? Você dá risada que você lembra, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Se infeliz nos corre a vida terreal, temos de deixá-la um dia. Irmãos, uma hora, em algum momento, o Senhor vem nos buscar. Agora, o que você não pode é continuar vivendo aqui antes dele vir te buscar desse jeito, sem alegria, sem desfrutar das coisas do Senhor.
vivendo uma tristeza, vivendo amargura, vivendo rancor, vivendo desavença, vivendo brigas, vivendo com tudo que o Senhor pode nos dar, que está aqui. Você precisa decorar o Salmo 116. Hoje à noite pode ser um dia especial para você. Não tem para onde você fugir. Se você não entrou aqui hoje à noite e você não estava alegre, exuberante, se você não estava radiante no seu coração, você precisa orar isso que o salmista está fazendo aqui. Esquadrinha o meu coração, Senhor, porque não há alegria no meu coração hoje. E Ele vai lhe dizer, e você vai confessar, e a alegria vai voltar. Se está enquadrando naquelas doenças lá, comece a esquadrinhar seu coração. Não pare o remédio. Comece a esquadrinhar seu coração. Comece a colocar a sua vida em ordem. Comece a viver o padrão do Senhor. E você vai ser liberto dessas coisinhas aí. Você acredita nisso? Esse é o nosso Deus. Eles, por isso, e aí você vai ter a oportunidade de dizer assim, eu amo o Senhor. Porque você vai ter a experiência. A palavra vai ser vivida por você. Eu clamei, e Ele ouviu. E Ele me libertou. Ele me devolveu a alegria. As juntas estão doendo? Gaste um tempo com o Senhor. Gaste um tempo com o Senhor. Isso é sério, eu não estou brincando. O pecado é desastroso. Para que nós fôssemos libertos dele, custou a vida do nosso Senhor. Tire uma ideia do que significa o pecado. Porque os outros milagres, você lembra? Uma palavra, um olhar, um toque, tudo acontecia. Mas para que nós fôssemos libertos do pecado, não bastava um toque, não bastava um olhar, não bastava uma palavra. Ele teve que ir à cruz, ele teve que ser abandonado pelo Pai, ele teve que receber os pecados sobre nós, sobre si, para que nós tivéssemos a justiça dele e vivêssemos uma vida igual a dele. Por isso nós vamos estudar na escola dominical o Evangelho de Lucas. Eu já estou avisando você e convocando você para vir no módulo de Lucas, porque nós vamos ver como Jesus vivia. Jesus não era triste. Jesus não era triste. Jesus vivia o Espírito plenamente. Todas aquelas características do Espírito ele tinha plenamente. Como é que você quer sair daqui hoje à noite? Curva a sua cabeça. Eu quero dar essa oportunidade para você. Eu vou levar aquela plaquinha, as últimas consequências hoje, porque depois eu vou queimar ela. Então vou levar as últimas consequências hoje. Curva a sua cabeça. Você sabe como você entrou aqui. E hoje pode ser um dia de libertação para você de verdade. Não essa libertação marqueteira. E nem vou falar para você colocar o rancor, a mágoa aos pés da cruz. Isso é muito sentimental. Eu quero convidar você a reconhecer que você tem estado vivendo uma vida longe do padrão que Deus planejou. Por isso você está assim. Você está acreditando. Então você vai tomar uma decisão que você não quer mais viver assim. E então você vai esquadrinhar o seu coração, vai pedir para o Senhor mostrar para você o que está pendente na presença dEle, que tem feito você ser como você tem sido nesses tempos, sei lá de quanto tempo, e que você vai lutar e vai vencer isso com o poder do Espírito, pela palavra e a comunidade, para a glória do Senhor. Se o Senhor está falando no seu coração, você vai levantar sua mão, porque eu vou orar por você hoje à noite, para que o Senhor opere no seu coração. Isso, você vai reconhecer que você tem vivido um padrão de vida espiritual diferente do que o Senhor planejou para você. Por isso você tem vivido o que você tem vivido. E hoje Ele te trouxe aqui, porque Ele quer libertar você. Ele quer tirar essas algemas de você. Ele quer tirar essa escravidão que você tem vivido. Orgulho, intolerância, ira, mágoa, amargura e os adjacentes. Inveja, ciúme, cobiça, ganância, glutonaria e tudo que é ansiedade, depressão, tudo isso aí. Resultado do pecado que tem tido lugar na sua vida. E você quer abandonar o pecado hoje. Alguém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmão, levantar a mão não é mágica não, viu? Você está dizendo para o Senhor, está se comprometendo diante do Senhor, que você vai abandonar o pecado. Que você vai procurar ajuda se for preciso. Que você vai trabalhar para viver essa vida que está escrito na palavra. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos ama. E nós te amamos também, porque o Senhor ouve a nossa súplica. Esses irmãos que têm levantado as suas mãos, o Senhor é conhecedor do coração deles. Eles estão suplicando ao Senhor, na angústia que eles estão vivendo, ou na tristeza, ou na insegurança, ou na incerteza. Estão reconhecendo que o pecado tem tido domínio na vida deles. E eles querem a libertação do Senhor. Que a tua palavra
que a purificadora possa purificar os corações deles. Que eles venham a descobrir na palavra aquilo que eles têm que tirar da sua vida e aquilo que eles têm que colocar no lugar que glorifica e bendiz o seu nome. Este é um processo de santificação. E eles vão testemunhar ainda de que o Senhor os libertou, porque o Senhor liberta pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai, ouve o clamor do teu povo, porque a glória é tua, a glória é para o teu nome. E nós vamos bendizer ao Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos. Nós reconhecemos que o Senhor tem sido generoso para conosco. Ah, Pai, o Senhor tem sido generoso para comigo. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.